Então, o discurso hoje é sobre esse portal da presença, né? Vocês estão aqui porque vocês, de certa forma, se permitiram a entrar no portal da presença, que é uma arte, né? A gente conseguir pausar é uma arte, né? É, é aquela história que a gente vive numa época onde a gente, eu não sei vocês, gente, mas eu ainda tenho esse chip interno rolando de que correr é viver, de certa maneira. É claro que um nível de consciência mais desenvolvido, a gente que se trabalha tanto, a gente sabe que a pausa é importante, mas parece que tem uma força contrária, né? Que puxa a gente para dizer que correr é viver. E a gente acaba se atropelando. Hoje, pelo menos, eu me peguei assim, muito me atropelando nessa imensa lista de tarefas, de prazos, né? De 500 milhões de notificações, como se a vida fosse uma maratona sem linha de chegada, né? É literalmente assim. Mas a verdade é que quando a gente está correndo demais, eu acho que aqui todo mundo sabe, a vida ela não está acontecendo com a gente. Esse é o ponto, né? Me peguei muito hoje nesse lugar. Ela está passando pela gente, né? Então é como se a gente fosse. Oi, Andréia, boa noite, querida. Oi, boa noite. Boa noite. A gente acabou de começar. Então é como. Eu estou falando de pausa, da importância de pausa. Então, assim, é como se a gente fosse tentar admirar uma paisagem através de uma janela, a janela do trem-bala, né? E tudo vai virando um borrão, assim, né? Um borrão meio cinza. A gente vai perdendo os detalhes, é, a gente vai perdendo as cores, né? Vai perdendo os perfumes quando a gente está correndo muito. Então, muitas vezes a nossa mente ela viaja tão rápido que assim o nosso corpo e a nossa alma, pegando o gancho aí para o que a gente vai trabalhar hoje, vai ficando para trás. Né? É como se o corpo e a alma fossem tentando alcançar a gente, né? Então, é aquela história da gente ficar muito distraído, distraída, apenas sobrevivendo, resolvendo urgências, né? Apagando incêndios. E aí, para onde vai a nossa essência, que eu chamo de arquitetura sutil? Quer dizer, não só eu, né? Mas algumas frentes chamam de arquitetura sutil, que realmente sustenta quem a gente é. É essa arquitetura sutil que fica ali esquecida no porão, sabe? Então, muitas de vocês que me conhecem já há mais tempo, a maioria aqui, sabe que muitas vezes eu sou realmente insistente, então sou insistente em passar uma mensagem individual, em colocar nos grupos, em chamar mesmo. De toda a verdade no meu coração é muito além de ser o meu trabalho, que eu amo, e para me sustentar, mas é muito além disso, é um propósito realmente, porque eu gosto muito quando os meus professores fazem isso comigo. É muito importante para mim eu ser lembrada, ser chamada e dizer, olha, tem um lugar aqui para você, né? Se permite esse momento de pausa, porque não é um luxo, é um resgate, sabe? Então, a gente pensar no nosso ser como se fosse um instrumento musical mesmo, sabe? Se a gente toca as cordas o dia inteiro, sem nunca a gente parar para poder afinar, a música aos poucos vai se transformando em ruído. Então, essa pausa, ela é um momento de afinar, ela é um momento da gente sair do modo fazer e entrar nesse modo ser. E então é isso, né? O convite é para que a gente, sempre que a gente encontra uma possibilidade dessa, uma horinha e pouca, né? Que a gente vai ficar juntos aqui de uma terça-feira, online, em casa, tranquilo, valorzinho, melzinho na chupeta, né? É para a gente poder colocar.
que por esse momento, ao invés de ficar rolando tela de Instagram, falo isso por mim também, sabe? Da gente colocar a demanda na porta de entrada. As demandas elas não vão fugir, elas vão estar lá depois, esperando a gente, mas por agora, que seja por um momento. Então, esse já é o convite, que a gente se dê essa permissão sagrada de estarmos aqui inteiras, né? Porque é isso, a gente vai se colocando à disposição. A gente está falando com o universo quando a gente faz isso, e verdadeiramente eu acredito e eu experiencio isso, que o universo, sim, ele consegue ouvir e nos devolver alinhamentos quando a gente está alinhado com ele. Então, a gente não tem uma outra saída, se existe alguma outra saída, eu desconheço. É realmente somente no silêncio da pausa que a gente consegue escutar também os ecos assim dos nossos ancestrais, né? A gente perceber, né? Eu estou falando agora dos ancestrais porque é o nosso trabalho, o alinhamento ancestral, da gente perceber essas rachaduras na nossa arquitetura, né? Então a gente tem uma arquitetura que tem rachadura e que precisa receber luz. Essa é a proposta dos encontros aqui, né? Que acontece uma vez no mês. Então, é nessa quietude que esse alinhamento quântico acontece. Porque é isso, a nossa alma, né, a nossa essência mais pura, ela só vai conseguir ser reorganizada quando a gente permite que o barulho lá fora diminua. Ele não vai acabar, como eu falei, a demanda vai continuar na porta, mas só por hoje, só por agora, por esse momento, a gente respira fundo e a gente permite, né? É, então é isso, né? Que a gente possa, exatamente nesse momento agora, respirar fundo. Então convido vocês a. Ai, hoje, olha, hoje é um dia, foi um dia tão intenso para mim que até respirar tá muito claro para mim. Eu com todos os meus breathwork da vida, hoje eu estou respirando e tá vindo curto, sabe, se quando ai, entra curto. Então, a gente respira fundo, a gente sente o peso do nosso corpo, né, na cadeira, o peso do nosso corpo aí, onde cada uma de vocês, onde vocês estão. Então é isso, a gente chegou aqui, esse tempo agora, essa próxima uma horinha no máximo que nós vamos aqui ficar juntas, é nosso, é seu, né? E é a partir dessa pausa que a gente vai começar a olhar para essas camadas, como eu falei, que formam a nossa casa sagrada. Então, essa casa é chamada de arquitetura da alma. Eu vou dar só uma breve nomeação em relação ao que é essa arquitetura da alma e a gente já vai para a prática, tá? Então, tem alguém que está com o som aberto? Deixa eu só ver aqui, só para eu. Tá, só para não dar interferência aqui. Pode fazer deitada, claro. Quem perguntou se que pode fazer deitada? Grazi. Ah, tá, é porque tá como usuário do Zoom. Pode, Grazi, pode e deve. Você não fez, não, nunca? Alinhamento comigo aqui? Não Não? sei, acho. Me lembro, não. Não, não, pode fazer. Pode e deve, né? Eu até convido que vocês se deitem. Ai, que maravilha. Eu já fiz, né, fiz pessoalmente, mas vou deitar. Tá, tem problema não. Mas primeiro eu vou explicar, tá? É, Então, assim, para a gente entender de uma maneira simples, objetiva, pensa como uma casa, tá? Uma casa interna. Então, toda casa, ela tem uma estrutura, não é? Então, a casa, ela tem parede, ela tem porta, ela tem coluna,
ela tem espaços de proteção, ela tem espaços de abertura. Então, mesmo quando a gente não vê essa estrutura por completo, ela está ali, sustentando tudo, não é isso? Os pilares da casa estão sustentando a casa, mesmo a gente não vendo o detalhe isolado de cada um desses pilares. E com a nossa vida interior, acontece da mesma forma, né? Bem parecido. Dentro de cada um de nós, existe uma espécie de construção invisível, né? Formada pelas nossas histórias. Nós somos construídas pelas nossas histórias, pelas nossas crenças, pelas nossas emoções, né? Pelas memórias, por todas as marcas que a gente vai acumulando ao longo da vida. Então, essa arquitetura, ela influencia muito mais do que a gente imagina, essas influências. Então, essa arquitetura, essa construção invisível, ela vai afetando a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, não é? Como a gente sente, como a gente escolhe, como a gente se relaciona, e até como o nosso corpo vai responder ao mundo, porque é uma troca constante. Então, é como se a parte invisível da casa ela ajudasse a definir tudo aquilo que aparece do lado de fora, né? Então, quando a gente chega ao fim de por exemplo, quando a gente chega ao fim de um ciclo, né? Trazendo um exemplo, um ciclo qualquer, de qualquer situação, é natural que a gente comece a sentir um chamado para a gente fazer uma revisão interna, não é isso? É como se alguém que mora há muito tempo em uma casa e que começasse a perceber que alguns cômodos precisam de cuidado, né? Essa virada de ano, algumas de vocês sabem, eu pintei aqui tudo, é isso. A gente virou um ciclo, virou um tempo da casa sem pintar. Eu falei, cara, tá na hora, tem que dar uma pintada, tem que dar uma reformada, tem que desapegar de algumas coisas. Então, a gente, na verdade, o tempo todo a gente é convidado a observar o que não faz sentido dentro da gente, o que não sustenta mais aquilo que a gente na verdade, não sustenta mais quem estamos nos tornando, né? Acho que é bem por aí. Então, a gente precisa ajustar, arrumar essa casa interna, colocar uma ordem dela. Isso é importante para a gente, tá? E é isso que a gente vai fazer nesse trabalho, que é um trabalho de limpeza ancestral, com algumas ferramentas de radiestesia que eu uso aqui, quando vocês estiverem em pausa, recebendo a condução e os comandos, que é como se fosse uma meditação guiada, junto com a energia do Holy Fire, tá? Mas tem um outro ponto, assim, antes da gente começar, que eu quero também colocar, porque quando a gente fala em limpeza quântica, né, quando a gente usa esse termo, eu acho que às vezes muita coisa pode parecer complicada, mas assim, existe uma imagem simples que ajuda, que é a gente entender que tudo no universo está em movimento o tempo todo como uma grande rede de vibração, né? Então, nada está totalmente parado, quer dizer, nada está nada parado. Então, de forma simbólica, a gente pode dizer que pensamentos, que emoções, que intenções também carregam uma espécie de tom, sabe, de frequência, uma frequência que a gente ali vai se afinando, vai se alinhando. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente faz um trabalho desse, como a gente vai fazer hoje, a gente pode entender como um reajuste fino dessa casa interior, dessa arrumação interior. É como quem tivesse abrindo as janelas para entrar uma luz, para retirar alguns pesos antigos ali dos cômodos, para a gente poder afinar de novo esse tom, né? Reorganizar os espaços, para que essa energia volte a circular de uma maneira mais limpa.
A gente vai ter que ficar a vida inteira renovando a energia? Vai. Não tem pozinho de pirlim-pim-pim que transforme tudo efetivamente para sempre. Sim, né? Então, o ponto é que não se trata da gente lutar contra a gente mesmo, nem da gente consertar alguma coisa exatamente que está quebrado aqui nesse trabalho, mas assim, trata da gente quanticamente, né? A energia ela vai perceber o que está desalinhado e ela vai acolher aquilo que precisa ser visto, realinhando as frequências, né? E essas frequências que vão ser realinhadas, elas vão percorrer algumas camadas fundamentais dessa nossa arquitetura interna. Como eu falei, né, essa arquitetura que observa aquilo que sustenta a nossa vida hoje. Então, a gente tem algumas camadas que eu vou passar por elas na condução do trabalho. Então, a gente tem uma primeira camada, que é uma camada biológica e epigenética, que é o alicerce, que é a base de tudo, é o solo onde a nossa alma foi erguida, onde a nossa casa foi erguida. Então, nessa primeira camada, no trabalho, a limpeza vai ser dessas memórias, das suas células. É como se fosse aquele livrinho de receita do nosso DNA, sabe? Então, esse lugar ele vai ser trabalhado. Então, é como se, metaforicamente, a gente pudesse imaginar que o solo onde a minha casa está, ela guarda a história da terra. Então, por exemplo, se houve seca, se houve chuva, né? Se houve é, qualquer coisa no passado, esse solo guarda essa memória. Então, tudo que houve no passado, meu ancestral, biológico, epigenético, tem uma memória guardada em mim, de todos esses que vieram antes de mim, esses infinitos, né? Que vieram antes de mim. Então, na prática, a gente vai trabalhar aqui o que for possível desses comportamentos herdados, desse nível onde a ciência e a alma se tocam juntos, né? Então, é quando a gente vai ajustando alguns interruptores que ligam a nossa vitalidade, tá? E também tentar desligar um pouco o nosso estado contínuo de alerta, sistema simpático, hiperativo. Então, essa é a primeira camada que eu vou trabalhar. Aí depois eu vou trabalhar com vocês a segunda camada, que é mais, que a gente pode falar que são mais as paredes, as estruturas. Então, é a camada ancestral emocional. Então, assim, parede, ela vai definir um limite e o caminho da casa, né? Então, as paredes, elas guardam os ecos de quem passou por ali. Por exemplo, a minha casa aqui, ela tem 85 anos. Eu sou a uma, duas, terceira moradora. Tiveram duas famílias antes de mim. Tem um eco aqui dentro, tem uma história aqui, né? Então, a casa, claro, eu trabalho muito a limpeza dela já há muitos anos, né? Mas ela tem um eco vibracional também. Então, é como se a parede das casas, hoje, atualmente, ela tivesse ouvidos. Então, ela repete a história do que ela vê aqui dentro. Então, se uma pessoa entra aqui e fala assim: caraca, que que delícia, né? Que astral leve. Eu trabalho com muita prática de cura aqui. A casa ela tem uma vibração muito maravilhosa, mas poderia não ser assim, né? E se eu também não tivesse trabalhado esses ecos do passado, ela poderia ter, como a gente fala, uma cabeça de porco, né? Tem lugar que você fala, caraca, parece que tem uma cabeça de porco enterrada ali. A coisa não desenvolve, né? Então, a casa ela guarda esses ecos. Então, a nossa alma, o nosso corpo, ele guarda esses ecos. Então, nessa segunda camada, ancestral emocional, eu vou trabalhar com comandos para que vocês possam começar a pintar a parede da sua casa, da sua alma, de uma maneira diferente, com as suas próprias cores, entende? A gente vai limpando o que for possível desses pesos que não pertencem mais a gente.
Terceira camada, é, metaforicamente, vamos olhar como se fossem as janelas e as portas. Então, é uma camada mais mental, é a camada das crenças. Então, essa camada ela vai definir como que você olha para fora, entende? Quem você deixa, como que você olha para fora, né? Quando você abre os olhos, como que você olha para o mundo? E quem você deixa entrar no teu mundo? Quais são os seus filtros, né? Quais são as suas verdades? A forma como você interpreta a realidade. Então, se a janela da sua casa ela estiver suja ou ela for muito pequenininha, o mundo lá fora vai parecer o quê, gente? Escuro, perigoso, né? Agora, se a sua janela da alma, da arquitetura da alma, ela for ampla, ela for limpa, você vai ver oportunidade e beleza. Não é isso? Né? Então, nessa etapa, a energia eu desenvolvi para que ela faça um trabalho mais de revisar essas lentes que a gente usa, identificar esses pensamentos, né? Tipo, não consigo, a vida é difícil, essas coisas, né? Então, a gente vai limpando esses vidros para que a gente possa enxergar novas possibilidades de mais abundância, né? E a última camada, que aí a gente já vai começar, que eu posso colocar como a atmosfera, a luz. Então, é mais a camada vibracional, a camada do propósito, é uma camada mais sutil, mas é a que dá vida à casa. Então, é o que as pessoas sentem quando se aproximam da gente. É a nossa frequência única, limpa, pura. Então, é aquela história que, mesmo uma casa sendo muito simples, ela pode ter um astral maravilhoso, ela pode ter uma luz que entra, né? Parece que tem perfume de flores ali dentro, parece que tem uma música sempre tocando no fundo. É uma energia que preenche o espaço. Às vezes você pode ir num lugar maravilhoso e que você fala que não tem vida, não é isso? Então, na prática, aqui nessa última etapa, é, eu vou trazer uma energia para conectar mais com a essência mais pura de vocês. Então, vai ser um momento da energia através dos meus comandos e com o que eu vou fazendo aqui, paralelamente, e ajustando o tom da vibração de vocês para que vocês estejam em sintonia melhor com o propósito da vida de vocês, né? Permitindo que essa luz brilhe sem interferências, tá? Então, é esse o trabalho que vai ser feito em 4 etapas, em uma condução guiada por mim, em uma fala como se fosse uma meditação, que vocês só têm que ficar deitadas. Se dormir não tem problema, vai ter uma hora que eu vou chamar vocês de volta. O que importa é que o subconsciente de vocês vai receber e só, tá? Só escutar o que está sendo comandado, e em cada comando eu faço um tempo de pausa para eu poder ir fazendo o ajuste aqui das ferramentas que eu vou trabalhar junto com o envio da frequência, tá, gente? Alguma dúvida? Não. Hey ho, let's go!